Olá, meus queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos dar sequência à nossa série de estudos bíblicos nos livros proféticos, hoje dando início ao livro do profeta Amós. Vamos ver que mensagem Deus tem para nós. Diz a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 1, palavras que Amós, criador de ovelhas em Tecoa, recebeu em visões a respeito de Israel 2 anos antes do terremoto. Nesse tempo, Uzias era rei de Judá e Jeroboão, filho de Jeoás, era rei de Israel. Ele disse: o Senhor ruge de Sião e troveja de Jerusalém. Secam-se as pastagens dos pastores e murcha o topo do Carmelo. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Damasco e ainda mais por 4 não anularei o castigo, porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Porei fogo na casa de Hazael e as chamas consumirão as fortalezas de Ben-Hadad. Derrubarei a porta de Damasco, destruirei o rei que está no vale de Aven. E aquele que segura o cetro em Bet-Eden, o povo da Síria irá para o exílio em Quir, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Gaza e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Porei fogo nos muros de Gaza e as chamas consumirão as suas fortalezas. Destruirei o rei de Asdod e aquele que segura o cetro em Ascalon. Erguerei a minha mão contra Ecrom, até que morra o último dos filisteus, diz o Senhor, o soberano. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Tiro, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque vendeu comunidades inteiras de cativos a Edom, desprezando irmãos. Porei fogo nos muros de Tiro, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Edom, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente e perpetuando para sempre a sua ira. Porei fogo em Temã, e as chamas consumirão as fortalezas de Bosra. Assim diz o Senhor: por 3 transgressões de Amon, e ainda mais por 4, não anularei o castigo, porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade, a fim de ampliar as suas fronteiras. Porei fogo nos muros de Rabá, e as chamas consumirão as suas fortalezas. Em meio a gritos de guerra, no dia do combate, em meio a ventos violentos, num dia de tempestade, seu rei irá para o exílio e toda a sua corte, diz o Senhor. Vamos até aqui e amanhã, no nosso próximo estudo, a gente entra no capítulo 2 e se aprofunda um pouco mais. Embora o capítulo 2 também tenha o mesmo assunto desse primeiro, eu quero chamar a atenção dos meus queridos irmãos que nos acompanham nesse vídeo para as transgressões e para cada juízo que Deus estava dando para esses povos, para as nações vizinhas de Judá. Amós é um profeta que viveu na região de Tecoa. Tecoa ficava a 18 quilômetros ao norte de Jerusalém, então mais próximo da região de Samaria. E esse vilarejo não era uma cidade fortificada, né? Era um vilarejo que vivia de atividades pastoris, né? E também de plantações. Então nós vemos que Amós é um profeta diferente de todos os outros. Ele não era da escola dos profetas, ele mesmo diz isso lá em Amós, no capítulo 7, no versículo 14, diz que ele não era da escola dos profetas e ele tinha convicção apenas daquilo que Deus o chamou para fazer. Deus havia entregado para ele uma missão, uma profecia, uma visão que ele deveria trazer para todo o povo de Judá e também para o povo de Israel e todas as nações ao redor. E nós vemos aqui Deus disparando julgamento para todos os lados. Isso significa, meus queridos, que diante de Deus, todos nós seremos julgados um dia por aquilo que nós
fizermos. E por isso nós precisamos ter essa real dimensão do julgamento e ter um temor muito grande ao Senhor. Lembrando que Amós viveu numa época em que o reino era dividido, havia o reino do norte, havia o reino do sul, e o reino do sul, composto por Judá, e a tribo de Judá e a tribo de Benjamim, era o rei, nessa época aqui, era o rei Uzias. Já no reino do norte era o rei Jeroboão II, ou seja, tinham 2 reis aí aos quais receberam essas profecias de Amós. Além disso, aqui no capítulo 1 e no início do capítulo 2, nós vemos 6 outras nações ao redor recebendo também juízo de Deus. E Deus dá o porquê cada uma dessas nações recebeu o juízo. Vejamos aqui a palavra do Senhor no capítulo 1, versículo 3, diz que Damasco receberá juízo, ou seja, a Síria. Damasco é a capital da Síria. E o porquê? Porque trilhou Gileade com trilhos de ferro pontudos. Então, eles foram muito irados, né? Na batalha contra Gileade, né, eles foram muito ferrenhos, muito duros, né, nessa batalha, e levaram Gileade até a se perder. Nós vamos ver que a Síria fez parceria com outros povos aqui. A gente vai já ver esses outros povos aos quais a Síria fez a parceria, e Gileade foi devastada, né? Gileade foi devastada e o povo da cidade ficou, praticamente todos os soldados morreram e as mulheres também foram atacadas. E por isso, por causa dessa falta de misericórdia, pela forma como Damasco, né, ou a Síria, ela atacou Gileade, por isso Deus traria julgamento, e Deus dá a descrição do que iria acontecer, né? Então colocaria fogo na casa de Hazael, que queimaria praticamente toda a cidade, derrubando as fortalezas de Ben-Hadad. Então, esse povo também seria exilado na região de Kir. Mais tarde veio a ser a região onde os assírios dominaram, né? Então, mais tarde a gente vê que o reino da Síria dominou toda a região da Síria. 2 reinos diferentes, tá? A Síria e tem Síria, né? E até hoje existe o país Síria, né? Então a gente precisa ficar atento a essas palavrinhas aí que podem dar um entendimento diferente em relação àquilo que está no texto. É uma denúncia muito grave contra a Síria, e eles estavam conscientes, esse povo estava consciente de que Deus traria julgamento sobre eles por causa dessa batalha em Gileade. Também os filisteus, né, receberam julgamento de Deus. Olha só o que diz aqui no versículo 6. Por 3 transgressões de Gaza, e ainda mais por 4, não anularei o castigo. Deus estava pronunciando o seu julgamento contra a região da Filístia, cuja capital era a cidade de Gaza. E aí, o porquê que isso aconteceria? Levou cativas comunidades inteiras e as vendeu a Edom. Olha só, eles invadiram o reino do sul, invadiram o reino de Judá, pegaram os seus povos ali que viviam ali naqueles vilarejos e venderam como escravos para Edom, né? Então, nós vemos que esse foi o grande pecado dos filisteus, e mais tarde nós vemos que eles foram realmente derrotados por outros impérios, outros grandes impérios que dominavam na época, e a cidade de Gaza foi toda consumida por chamas, né? Também cidade de Asdod, Ascalon e Ecrom precisavam colocar as suas barbas de molho, porque o julgamento de Deus havia chegado para este povo. No versículo 9 nós temos a cidade de Tiro recebendo o julgamento. Tiro é a capital da Fenícia, né? Então 2 grandes cidades nessa região da Fenícia, Tiro e Sidom.
né? Essas duas cidades eram as principais cidades ali da Fenícia. E por que que eles estavam recebendo esse julgamento? Porque eles venderam comunidades inteiras de cativos a Edom. Praticamente ali o mesmo pecado dos filisteus, né? É o mesmo, né? Venderam as comunidades inteiras para Edom. Então, nós vemos que os fenícios, né? Os fenícios também receberiam julgamento por terem vendido as pessoas como escravos para Edom. Edom também receberia julgamento. Por quê? Porque com a espada perseguiu seu irmão e reprimiu toda a compaixão, mutilando-o furiosamente, perpetuando para sempre a sua ira. Lembremos que Edom é um outro nome para Esaú, né? Assim como Jacó era o outro nome de Israel, ou seja, Edom, Israel, né? E Edom estavam em constante conflitos ali por causa, né, desde daquela rivalidade, desde o ventre de Abraão, né? Então tem essa rivalidade e tudo isso se concretizou aqui num julgamento porque eles não tinham compaixão e estavam matando os próprios irmãos, né? Então o povo que descendia de Israel estava sendo mortos à espada pelos descendentes de Edom. Assim, Temã seria destruída e as fortalezas de Bosra. Temã, uma grande cidade de Edom. Aí nós temos também, no finalzinho do capítulo 1, outro julgamento pronunciado contra Amon. Amon era também uma região vizinha ali de Jerusalém e o porquê que eles receberiam esse castigo? Porque rasgou ao meio as grávidas de Gileade a fim de ampliar as suas fronteiras. Vejam só que crueldade dos corações dos amonitas, e por isso eles estavam recebendo esse severo julgamento do Senhor. Eles seriam exilados e a guerra seria muito sangrenta, eles perderiam a guerra para mais tarde os assírios também. Então, a profecia de Amós é dada, embora ele não seja um profeta de profissão, ele era também um boiadeiro, né? Algumas versões da Bíblia tratam como boiadeiro. Aqui na NVI diz que ele era criador de ovelhas, muito provavelmente era pelo seu estilo de escrita, por ter recursos para escrever naquela época, muito provavelmente que ele era um fazendeiro, não apenas um pastor de ovelhas ou um criador de rebanhos, mas era muito provavelmente um fazendeiro, porque ele tinha também uma plantação de sicômoros, que era a figueira ali da região de Israel, né? Então, ele cultivava sicômoros também nessa região, ou seja, era um homem muito provavelmente tinha muitas posses. Aqui ele não era qualquer pessoa, né? Mas era uma pessoa muito entendida, muito estudada. Para aquela época tinha que ser uma pessoa que tinha muitas posses. Ele viveu entre os anos 790 e 740 a.C. e Amós, o nome Amós significa aquele que carrega o fardo. E nós vamos ver o porquê Amós carregou o fardo aqui no livro que ele mesmo escreveu. Vamos orar? Senhor, ó Deus, muito obrigado pelo estudo da sua palavra no dia de hoje, que o Senhor continue nos conduzindo para que diante do julgamento do Senhor, no dia do Senhor, ó Deus, no dia que o Senhor retornar, nós estejamos limpos de mãos e de coração também purificados, Pai. Nós pedimos a sua bênção sobre o nosso dia e que o Senhor nos ajude em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e se inscrever aqui no nosso canal. Deixe uma mensagem aqui pra gente, de como Deus está te abençoando com esse devocional, tá certo? Um forte abraço, até amanhã, tamo junto, se Deus quiser. Tchau!